Hoje, o tema, acho que é mais uma curiosidade. Pensando em tempos atrás, sem saber nada de espiritismo, a minha sensibilidade aflorada desde muito jovem, algumas amigas, muito tempo depois, acabaram me confidenciando, que me achavam meio esquisita. Acho que porque algumas coisas que eu falava, né, ficava assim, meio no ar, eu não sabia também explicar muito bem o que estava acontecendo. Eu sempre tive, né, de família, formação católica, eu frequentava assiduamente as missas, os eventos religiosos, e aos 19 anos eu tive que procurar alguém para que me orientasse o que é que estava acontecendo comigo. E por várias vezes começava a frequentar grupos espíritas e depois parava. Eu achava um absurdo isso estar acontecendo comigo. Quando eu fiz 25 anos, já estava casada, com filhos, que eu resolvi estudar, frequentar as aulas, participar e desenvolver a minha mediunidade. Mas eu tive grande dificuldade para aceitar isso na minha vida. Desde aquela época, uma pessoa sensitiva ou espírita era vista diferente também. As pessoas, às vezes, por educação, não falavam, mas dava aquelas olhadas assim, né? Será que as coisas hoje mudaram? Bom, eu sou a Silvia Coelho Matos e o nosso tema de hoje será abordar como o espírita é visto pela sociedade. Conforme Roberto Parentoni, num texto muito legal que eu vi, ele diz que o espiritismo era crime no Código Penal de 1890, punido com até 6 meses de prisão. O artigo 157 também previa multa de até R$ 500.000. Espíritas foram processados por atentar contra a saúde pública. A partir de 1890, ser espírita no Brasil era crime punido com multa e detenção de 1 a 6 meses. Nem a declaração do país como Estado laico em 1891 ajudou. Antes da República, os espíritas eram alvos costumeiros de ataques da imprensa, reclamações de médicos e oposição da Igreja Católica. Depois, com a Constituição Republicana e tudo que poderia melhorar, ficou do mesmo tamanho. No entanto, eu, pessoalmente, acho que as coisas mudaram para melhor, sim, porque as pessoas hoje têm interesse. A maioria das pessoas que eu conheço, elas querem conhecer as religiões, respeita, independente qual religião você professa. Quando nascem, seguem a religião da família e se mantêm. Outros, já adultos, podem mudar para outra religião. Aí está o livre-arbítrio. No momento crítico de transição pelo qual atravessa a Terra, e quando tantas portas se abrem para o erro e o vício, nós tentamos nos alicerçar na oração, na vigilância e no trabalho cristão, para que a gente possa superar os apelos inferiores e buscar uma condição evolutiva melhor para os nossos espíritos. O berço confere a todos a bênção da existência física, mas a vida é o resultado do esforço de cada um.
A razão porque compete ao espírita lançar na sociedade em que vive os fundamentos do Evangelho, para que o bem, o amor e a fraternidade sejam o apanágio da civilização que nos aguarda num futuro próximo. Independe da opção religiosa de cada um. Se é católico, budista, evangélico, espírita, messiânico, presbiteriano, etc. Todos têm que viver os fundamentos do Evangelho ou da doutrina que acredita que deva seguir. Apesar de ser sido fundado na França, é no Brasil que mais existem seguidores do Espiritismo. Estima-se que são mais de 2,5 milhões de adeptos desta religião no país. O nosso papel é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis a responsabilidade do espírita na sociedade. Jamais poderemos nos afastar do convívio humano, porque isso tudo nós devemos fazer para exemplificar os princípios espíritas em favor de todos, onde quer que estejamos. Disposição, empenhando a própria existência no esforço em favor do seu semelhante. Isso explica porque o espírita consciente, fatalmente, ele se vincula a obras de assistência e promoção humanas, creches, berçários, escolas, abrigos, lares da infância e da velhice, hospitais, formando uma mentalidade de participação e de iniciativas em favor dos carentes de todos os matizes. Ele sabe que não há outro caminho. Pois é, meus irmãos, o tema hoje, né? Como é que a sociedade vê os espíritas hoje? Para mim, não vejo diferença nenhuma. Diferença, sim, de quando eu era jovem e as pessoas se espantavam que eu tinha resolvido, né, conhecer o kardecismo. Mas hoje muitas pessoas, apesar de se manterem nas suas religiões, elas são curiosas, elas querem entender o que vai acontecer quando desencarnados, para onde que os seus entes queridos que desencarnaram foram. Elas têm muitas perguntas e o Espiritismo não nos deixa sem resposta. Então, espero, né, que essa curiosidade das pessoas não tenha nenhuma interferência assim de outras pessoas, que seja de interesse pessoal, se ela quiser conhecer o Espiritismo, até mesmo outras religiões. Cabe a cada um decidir o seu livre-arbítrio, né? Agora, o Espiritismo, nesses anos todos que eu resolvi parar de ficar teimando, né? Que eu resolvi realmente assumir, desenvolver a minha mediunidade, ajudar o próximo, eu tenho certeza que eu me tornei uma pessoa melhor. Espero que tenha curtido o tema de hoje. Fiquem com Deus, faça as suas inscrições e compartilhe com os seus amigos. Até mais e um beijo no seu coração.